Bom dia pessoal. Melhor semana do ano, Semana das Mulheres. Então, bom dia especial às mulheres do mercado. E vamos lá, vamos dar uma olhada no que vai movimentar os mercados financeiros nessa semana, tanto aqui no Brasil quanto no cenário global. Como sempre, vamos passar pelos pontos principais, os eventos e os indicadores que podem impactar as decisões dos investidores. O cenário global está bastante volátil com as políticas protecionistas do Donald Trump. A mais recente ameaça foi aumentar as tarifas de até 250% sobre os produtos lácteos no Canadá. Essa é uma das preocupações que estão mexendo nos mercados internacionais. Até o Trump já comentou sobre o risco de uma recessão nos Estados Unidos, o que aumentou a aversão a risco. Isso impactou negativamente nas bolsas americanas. Teve uma queda significativa nos futuros do S&P 500, o que também aumentou a procura pelo dólar, que ainda tende a ser a moeda mais segura no mundo. A gente pode observar isso, né, como uma oportunidade para a alocação nos Estados Unidos. Então, quem desde as eleições americanas estava procurando aí uma oportunidade para se posicionar, os investidores que estavam de fora buscando por um momento, talvez esse seja o momento certo. No campo geopolítico, a guerra na Ucrânia segue em foco, com um possível cessar-fogo. O presidente russo Putin diz que está disposto a conversar, mas ele só aceitaria um acordo definitivo se fosse definitivamente um acordo de paz. Aqui no Brasil, a semana vai ser marcada por uma série de decisões e indicadores. O governo está tentando equilibrar finanças públicas e medidas que busquem recuperar a popularidade do presidente Lula. A agenda política inclui a nomeação da Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, um movimento que mostra distanciamento do Centrão. E o Lula também segue cogitando medidas populistas como controle de preços e subsídios para os setores específicos, como o setor agrícola, alimentos, para tentar conter aí a inflação que segue alta. A inflação, né, segue sendo um grande desafio para o Brasil. O governo tem se preocupado com o impacto disso nas próximas eleições, então está lançando aí medidas, a MP do crédito consignado, que será publicada essa semana, a MP do FGTS, que vai liberar 12 bilhões, são tentativas do governo manter o consumo aquecido, apesar desse risco inflacionário. Mas, no entanto, os investidores estão atentos à possibilidade do governo lançar medidas fiscais mais drásticas para conter a alta dos preços, o que poderia afetar ainda mais a percepção sobre a sustentabilidade das contas públicas. Além disso, o governo está tentando mexer na Petrobras com discussões sobre a redução dos preços do combustível, uma vez que o petróleo caiu nessas últimas semanas. Então, existe aí um risco de que qualquer movimento mais interventor nessas empresas estatais também gere volatilidade no mercado. Essa semana, o mercado vai ficar de olho nos dados econômicos, especialmente inflação e PIB, né? O nosso IPCA de fevereiro vai ser divulgado nessa quarta-feira, é uma das principais referências para os investidores, já que a expectativa é que a inflação mostre algum alívio. Porém, as últimas pesquisas indicam que o governo tem um difícil equilíbrio para controlar preços sem apertar demais a economia. O PIB do quarto trimestre de 2024 veio com uma surpresa negativa. Ele cresceu só 0,2%, muito abaixo do esperado. Isso reforça, né, a nossa desaceleração da economia, o que traz uma percepção de que o Banco Central pode precisar fazer ajustes mais rápidos na nossa Selic. O consumo das famílias, por exemplo, caiu 1%. Isso não acontecia já há bastante tempo, há 13 trimestres, indicando que o trabalho do Copom está surtindo efeito. Esse foi, então, o principal gatilho da semana, gerando bastante efeito na última sexta-feira, onde as nossas bolsas seguraram, enquanto lá fora a gente viu uma pressão bastante grande. Com essa desaceleração, a expectativa é que o Banco Central tenha menos pressão para aumentar a Selic.
Então, voltaram aí a apostas de que o juro vai ficar abaixo da Selic terminal de 15%. Essa expectativa voltou a ganhar força. O Ibovespa teve uma alta no final da semana passada, impulsionado principalmente pelas ações da Vale e da Petrobras, que são muito sensíveis aos preços das commodities. E por falar em commodities, o minério de ferro segue em queda, o que pode impactar no preço das ações da Vale, e o petróleo, por sua vez, está mais estável, mas com também um viés de baixa que também pode afetar o preço da Petrobras. O câmbio, o dólar segue firme, com uma tendência de alta, influenciado pelas incertezas internas, tanto pelo fortalecimento do dólar no exterior, devido a essa grande aversão a risco que a gente está vendo com a recessão americana. A temporada de resultados segue com alguns destaques importantes, né? Tem empresas como CSN, Petrobras, Magazine Luiza, Natura e Prio que vão ter resultados essa semana, mas os investidores estão de olho especialmente em Casas Bahia e Magazine Luiza, que podem dar indícios de consumo, que é um dado importante para avaliar a nossa desaceleração econômica. Além disso, a Petrobras segue no radar devido a movimentações políticas envolvendo a empresa e a possíveis mudanças nos preços dos combustíveis, enquanto a Vale deve continuar sendo afetada pelas flutuações de preço no minério de ferro. Nos Estados Unidos, a inflação será o grande tema da semana. A expectativa é que o CPI de fevereiro seja divulgado na quarta-feira. Esse dado pode vir com mais clareza para o caminho que o Fed vai ter em relação aos juros. O payroll de fevereiro, que saiu na última sexta-feira, foi abaixo das expectativas, com a criação de empregos muito aquém do esperado. Esse dado trouxe mais incerteza para o futuro econômico dos Estados Unidos, o que reflete diretamente no mercado financeiro global. Além disso, as tensões tarifárias, principalmente com o aumento das tarifas impostas por Trump, podem complicar ainda mais o cenário, gerando incertezas sobre uma possível recessão global. Resumindo tudo isso, para essa semana, o cenário continua desafiador. Os investidores vão estar atentos aos indicadores de inflação, atividade econômica, tanto no Brasil quanto no exterior. A agenda econômica é intensa, né? Aí com destaque para IPCA, PIB brasileiro e além de dados de inflação nos Estados Unidos também. A política interna será um fator relevante, com o governo tentando equilibrar popularidade e controle fiscal. O cenário global de incertezas com as tarifas comerciais e a possível recessão dos Estados Unidos ainda deixa o mercado mais tenso, de olho nas oportunidades. A tendência é que o dólar continue forte e o Ibovespa pode seguir volátil a depender disso tudo. Fiquem atentos às movimentações dos commodities, principalmente o petróleo e o minério de ferro, pois eles continuam a ter um impacto significativo nas empresas brasileiras que compõem o índice e grande parte desse índice, por sinal. E claro que o resultado das grandes empresas serão decisivos para definir o rumo do mercado. Boa semana a todos, em especial as mulheres aqui do mercado financeiro, e fiquem de olho nas atualizações.